quero demonstrar basicamente como que eu faço a inserção de portas aqui quando a gente tem um móvel cheio de cortes e tudo mais, prateleiras, divisórias, como que a gente faz a inserção de portas ali que a gente precisa fazer essa configuração ali de forma correta. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse espaço aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, selecionar e vou colocar umas peças dentro dele. Então eu vou pegar aqui, colocar minhas peças e eu vou colocar aqui partes internas, né? Então divisórias e prateleiras e tudo mais. Então, por exemplo, aqui eu já tenho aqui um móvel que basicamente eu já teria uma configuração para fazer. Então, o que que seria? Então, por exemplo, aqui a gente tem três espaços, né? Então a gente tem aqui um esquerdo sozinho aqui na lateral aqui da divisória, e a gente tem esses dois aqui divididos pela prateleira, né? Então a gente tem um em cima e um embaixo. Como a gente segue a lógica de espaço, que cada espaço selecionado basicamente vai dar a medida para a porta que a gente vai colocar, a gente tem que entender que, por exemplo, se eu deixar selecionado somente esse espaço, o software vai entender que eu quero somente essa parte aqui colocada basicamente em uma porta. Então, se eu pegar aqui, selecionar e colocar uma porta, ele vai colocar uma porta somente aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar uma porta aqui na direita, que seja basicamente todo esse espaço aqui, e mais esse, eu pego daqui e venho aqui inserir portas, que eu tenho três espaços selecionados, venho aqui em porta simples, montagem, abertura, venho aqui salvar, ele já entende que eu quero colocar em todo o espaço aqui do móvel. Então toda a medida do móvel, né? Então toda ali basicamente a porta, né? Então a gente consegue aqui fazer a inserção da porta sem nenhum problema. Isso como daí? A gente seleciona o Shift aqui, ó, os espaços, então não é clicando por vez, a gente seleciona o Shift e clica aqui, ó. Então a gente segura o Shift e clica nos espaços. E daí assim a gente já faz aqui a inserção de portas basicamente aqui na frente, tá? Então esse caso também funciona para a questão de gavetas, tá? Mas a gaveta em especial, ela é mais quando a gente tem espaços vazios. Então a gente tem corte de espaços ali que a gente vai querer colocar gavetas naquele espaço selecionado. Daí a gaveta, ela é um caso mais diferente, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um espaço aqui cortado. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, vertical e eu vou colocar essa forma, por exemplo. Então eu tenho esses dois espaços aqui. Então, o que acontece? Se eu deixar, por exemplo, selecionar esse espaço de baixo e colocar a gaveta vai terminar aqui basicamente, né? Onde que eu tenho meu mouse aqui, é onde que ela vai terminar ali e vai ficar basicamente esse vão vazio aqui em cima. Isso é útil em casos, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, uma prateleira aqui, uma base, que eu consigo daí ter esse nicho aqui na frente. Daí sim, eu vou querer uma gaveta somente nesse espaço. Mas se eu quiser, por exemplo, eu fiz sem querer, ou eu tenho uma peça lá atrás do móvel que precisa desse corte de espaço para ela ter a medida correta e tudo mais, daí sim, a gente vai querer utilizar esse espaço aqui em casos especiais. Daí, digamos que eu vou querer colocar a gaveta dentro desse espaço. Também seguro o Shift aqui e eu venho aqui e vou adicionar a gaveta. Ele vai pedir aqui para mim se eu vou querer adicionar na área total selecionada, ou seja, que nem a porta ali que a gente selecionou os vários espaços e ele vai querer botar a gaveta dentro daquele espaço, ou o cara vai botar uma gaveta singularmente em cada espaço selecionado, tá? E ele vai pegar e fazer a mesma configuração, tá? Então ele não vai basicamente fazer duas medidas diferentes, ele vai pegar a configuração que tu fez da gaveta, ali, então a quantidade, montagem da gaveta e tudo mais, e vai fazer ali na forma de todos os espaços que tu selecionou. Então se eu pegar aqui singularmente cada espaço, digamos ali que no espaço de cima tem o 160 e o de baixo tem o 500. Ele vai botar duas gavetas para aquele espaço de cima e duas gavetas para o espaço de baixo. Se eu pegar a área total, ele vai basicamente colocar três, por exemplo, aqui que nem aqui eu tenho. Então eu tenho três gavetas, ele vai pegar o espaço completo e colocar três gavetas, ó. Então ele colocou três gavetas com a medida referente ao espaço completo ali que a gente selecionou. Então a gente até consegue ver aqui o espaço cortado. Se eu pegar e selecionar esses dois espaços, vir aqui com gaveta, adicionar singularmente e colocar três gavetas, ele vai fazer três gavetinhas, ó. Então três gavetinhas aqui e daí outras três gavetas maiores aqui na parte de baixo. Então ele vai fazer diferente do que a gente pegar e selecionar os dois ao mesmo tempo e ele colocar. Então basicamente esse é o caso da gaveta, tá? Então a gente vai ter espaços aqui, que por exemplo eu vou querer colocar várias gavetas aqui, então seleciono aqui as gavetas, e vou querer colocar aqui três gavetas, ó. Então ele já faz a adição das gavetas, e assim muito mais fácil da gente colocar a gaveta também. Então nesses casos aqui, por exemplo, fica mais fácil de colocar a gaveta. Então basicamente seria isso para a gaveta. Daí
para as portas a gente já mostrou ali basicamente funciona, mesma coisa. E a gente tem para o fundo também. Então a gente pode pegar aqui e selecionar com o Shift e fazer pelo fundo. Porque vai ter casos ali que tu vai criar um móvel e esqueci de colocar o fundo. Agora eu vou ter que ou deletar prateleira, deletar divisória. Sem fazer isso, não precisamos. A gente só pode selecionar aqui já basicamente os espaços aqui. Vim aqui em fundo, que daí também vai pedir para mim se eu quero um fundo completo ou um fundo por espaço. Então, se eu quiser que ali vai ter um caso ali que eu vou ter fundos separados ali, divididos e cortados e tudo mais, um espaço para cada espaço selecionado, daí a gente pode utilizar. Mas a gente pode vir aqui também um fundo completo, que a gente vem aqui e daí configura o nosso fundo aqui como a gente vai querer. Então, por exemplo, aqui uma peça traseira espessa, né? Então botar que ele vai ter 18, eu quiser colocar uma distância aqui que ele vai também reduzir a divisória e a prateleira, eu posso vir aqui e clicar em aplicar, ó, e ele coloca aqui e já faz daí a redução de 5 milímetros ali. E basicamente já reduz aqui a nossa divisória. Então, por exemplo, a gente já consegue ver a profundidade dela aqui já reduzida. Então, isso também já ajuda bastante. Então, a única diferença lá, basicamente selecionar aqui, se vir em fundo, fundo por espaço, ele vai colocar um fundo em cada espaço. Ó. Então, é um espaço aqui, ó, um fundo em cada espaço. Ó, que ele vai colocar aqui pra gente. Então, basicamente essa é a diferença aqui de cada espaço aqui e como a gente consegue colocar essas peças depois de a gente já ter feito toda a parte interna. Que daí não precisa a gente pegar ali e remover as peças ou voltar desde o início da montagem do móvel para colocar uma peça simples ali tranquilamente. Então, basicamente essa é a configuração que a gente faz aqui para a gente colocar ali peças que a gente esqueceu ou tudo mais depois de feita a montagem interna do móvel.